O cônjuge sobrevivente tem direito à participação no bem recebido em herança pelo de cujos no regime de comunhão parcial de bens? Quem é o responsável pelo pagamento do ITCMD? E o valor da causa inclui meação e dívidas? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista na fiscalização do ITCMD e hoje nós começamos um quadro aqui no nosso canal que é o Modo Advogado Responde, onde nós trazemos questões que os colegas colocam lá durante a semana no nosso Instagram, tá? E você pode fazer isso também, deixando lá a sua pergunta na nossa caixinha. Todo dia tem caixinha aberta para você deixar suas questões aí, e a maioria delas, né, essa é a natureza do nosso canal, são de cunho extremamente prático, né? E é para isso que estamos aqui hoje. Vamos conversar sobre essas três questões, tá? Sem muita enrolação, ou melhor, sem nenhuma enrolação, vamos direto à resposta de cada uma delas, tá? E em relação ao regime de comunhão parcial de bens e a situação do cônjuge sobrevivente. O que você tem que saber aqui? No regime de comunhão parcial de bens, os bens recebidos em herança, eles são bem particulares, tá? Porque eles são adquiridos de forma não onerosa na constância do casamento, tá? Então, e obviamente, né, entenda-se aqui também, a gente está falando do regime, a gente está falando também de situação de união estável, tá? Então, o que vai acontecer? Nessa situação em que o autor da herança recebeu um bem como herança aí, né, em regra vai ser dos seus pais, o cônjuge ele vai entrar como herdeiro, tá? Porque o artigo 1829, inciso 1, traz essa condição para o cônjuge sobrevivente quando se aplica à sociedade conjugal o regime de comunhão parcial de bens. Então, a resposta é sim. Só que ele não vai entrar aqui na situação de meeiro, ele vai entrar na situação de herdeiro, tá? Impede igualdade, entre aspas aqui, eu já digo por quê, com os demais herdeiros. E por que impede igualdade? Porque você tem que se lembrar da reserva da quarta parte, tá? Caso o cônjuge sobrevivente esteja concorrendo com herdeiros dos quais seja ascendente, então você vai ter a reserva da quarta parte, tá? De acordo com a quantidade de herdeiros, essa regra vai ser importante ou não, né? Caso seja 1, 2 ou até 3 herdeiros, essa regra não vai ter uma importância muito grande. Estou falando aqui, óbvio, de filhos, né? A gente pode estender a discussão nesse aspecto, entrando em direito de representação, mas não é aqui o objetivo do nosso encontro de hoje, tá? Quem deve pagar o ITCMD? Essa pergunta aqui é uma pergunta interessante, tá, pessoal? E como a gente fala de legislação estadual no ITCMD, eu não posso ser irresponsável de passar para vocês uma regra majoritária e ponto, tá? Então, eu sempre prefiro, e eu faço isso no nosso treinamento, passar, claro, eu passo a regra, faço a ressalva de que essa regra pode ser exceção no seu estado, então pode haver uma exceção no seu estado, e te ensino a raciocinar para eventualmente você chegar sozinho, chegar sozinha na resposta, tá? Então, quem é o responsável pelo pagamento do ITCMD? Essa resposta você vai achar na lei do seu estado. Aí você deve estar decepcionado ou decepcionada, né? Poxa, achei que você ia me entregar a resposta aqui. Eu posso te entregar a regra. A regra é: o herdeiro vai pagar o ITCMD relacionado ao quinhão que ele recebe. Só que, em Minas Gerais, por exemplo, o responsável é o inventariante, tá? Então você vai ter que olhar assim a lei do seu estado para ver se no seu estado se aplica essa regra de que geralmente essas guias vão ser pagas, né? Guias de pagamento, seja lá o termo específico que usa no seu estado, para você ver realmente quem é o responsável por pagar o tributo, tá? No momento que ele deve ser pago, e aí é uma outra discussão bastante longa, diga-se de passagem, tá? E o valor da causa no inventário inclui meação e dívidas? Essa pergunta aqui é interessante, pessoal, e eu, quando ela caiu lá no nosso canal, ou melhor, quando ela caiu no nosso Instagram, eu confesso que eu errei ela, porque quando eu li a pergunta, a minha cabeça foi automaticamente para a base de cálculo de impostos, tá? Então eu vou fazer esse paralelo aqui com você
porque a gente aproveita uma pergunta, para trazer duas respostas. Então, aqui a gente está falando de base de cálculo de custas, né? Então, no caso da base de cálculo de custas judiciais, óbvio, temos vários TJs pelo país, então é sempre importante que o que você vê aqui no nosso canal, seja nesse vídeo, seja em outro, quando a gente estiver falando de jurisprudência, você confirme aí no seu estado, tá? Para você não cair do cavalo, tá? Para a gente não acabar te atrapalhando. Então, a gente sempre que a gente estiver falando de matéria estadual, você escuta aqui e, entre aspas, né, desconfia da gente, confirma isso na jurisprudência do seu estado. Então, em relação às custas judiciais, você vai ter a exclusão apenas da ameação. Em relação à base de cálculo de TCMD, você vai ter a exclusão da ameação e a exclusão das dívidas. Aqui cabem mais ressalvas, tá, pessoal? Primeiro, porque o óbvio aqui é a ameação não integrar nenhum e nem outro. Porque a ameação, ela é a mera definição de um patrimônio que já era da pessoa. Ué, mas como assim? Duas pessoas se juntaram, vamos falar aqui do caso na situação de comunhão parcial de bens, que é o regime legal e ele é o mais frequente, né, nas sociedades conjugais. João e Maria, durante 30 anos, foram colhendo, né, foram amealhando bens. E aí, no final da vida de um deles, você tem lá um patrimônio comum. O que significa um patrimônio comum? É um patrimônio que ele é dos dois ao mesmo tempo. Não há uma definição do que é de quem, tá? Essa é, justamente para a gente entender, a definição da separação consensual, onde, por meio de um pacto antinupcial, os nubentes acordam que, durante a sociedade conjugal, haverão patrimônios separados, tá? No caso da comunhão parcial de bens, nesse exemplo que eu dei aqui, dos bens adquiridos onerosamente durante a constância da sociedade conjugal, esse é um patrimônio comum, ou seja, é um patrimônio só de duas pessoas. E o que isso tem a ver com meação? Quando, no momento em que houver a necessidade de fazer essa definição, quando ocorrer a extinção da sociedade conjugal, agora sim, seja por morte ou por divórcio, aí você vai definir o que é de quem. E o que é a definição do que é de quem? Meação. A meação é a definição do que é de quem. Mas por que eu estou dando essa volta toda? Porque eu preciso que você entenda que a meação não é uma transmissão patrimonial. É aqui que eu quero que você chegue. Quando você tem lá um inventário, que você separa a meação no inventário, você só está definindo um patrimônio que já era daquela pessoa. Você não está definindo uma participação daquela pessoa num patrimônio X que ela vai receber. Não. Você só está definindo o que já era da pessoa. Mas que por uma questão, né, de sociedade, nesse caso conjugal, você não tinha essa definição anteriormente e faz o momento da extinção da sociedade. Agora você entendeu que não há uma transmissão de patrimônio no caso da meação? Tá. Então é por isso que você não vai incluir a meação nem no valor da causa e nem no valor da base de cálculo no imposto de transmissão, porque a rigor aquilo ali só é a definição do que já era da pessoa, tá? No que tange a herança, aí sim você tem uma transmissão, tá? E aí você tem a inclusão desses valores tanto para fins de incidência do imposto, causa-mortes, como também para fins de pagamento das custas. E sobre as dívidas? Muito cuidado aqui, mais uma vez, tá? A regra e a jurisprudência apontam nesse sentido de que as dívidas elas são descontadas, inclusive com sepultamento e tal. Só que o Estado de São Paulo, por exemplo, coloca de forma muito clara na sua lei que não podem ser descontadas as dívidas. O que é facilmente afastado por meio do judiciário. Só que eu estou te entregando isso aqui por dois motivos. Um, para você, igual eu falei lá no começo, confirmar aí na lei do seu estado os entendimentos que eu estou colocando aqui como gerais, tá? E que você eventualmente encontrar aqui em outros vídeos no nosso canal. E dois, para você, uma vez que você encontrar isso na lei do seu estado, você saber de pronto a estratégia que você vai adotar.
Porque o que eu vejo aqui muitos colegas advogados e advogadas cometendo de erro, né? Eu trabalho com dezenas de processos por dia, então eu acabo tendo essa experiência numérica em termos de análise e experiência, né? Ainda que de uma forma diferente, bastante significativa, né? Tem dias que eu passo aqui dos 20, 30 processos. Então, onde é que eu quero chegar? Muitos colegas acabam por descobrir determinadas situações durante o processo administrativo, o que não é o ideal. Aí você já entrou na fila, colocou um determinado parâmetro, que era algo que você queria ali, e aí você descobre na notificação que naquele estado funciona da maneira X. E não é o ideal. Você poderia ter ido desde o começo no judiciário, caso você queira, por exemplo, afastar a dívida no estado em que há na lei ou, né, em outro ato normativo que essa dívida não vai poder ser afastada. Tá? Então é importante não só esse parâmetro, como vários e vários outros, para que você entre de forma orientada, tanto no processo judicial, como no processo administrativo, que muita gente acaba deixando para depois, acaba subestimando, e depois tem uma longa, longa dor de cabeça. Hoje mesmo eu assinei um processo administrativo aqui com mais de 1 ano de duração, por puro desconhecimento do patrono da parte, tá? Se conseguimos te ajudar com alguma coisa, a gente pede o joinha aqui nesse vídeo, tá? Toda quarta-feira, às 8 horas, tem vídeo novo no canal. E eu deixo, assim como no começo do vídeo, o convite para que você possa estar nos acompanhando lá no nosso Instagram, tá? É o @modaadvogado, e lá você pode colocar aí perguntas, pode mandar perguntas para nós. Tem caixinha lá todos os dias para você poder mandar a sua dúvida aí de ordem prática para a gente poder aprender junto. Tá certo, pessoal? Por hoje é só, um abraço e boa noite.